Bom, pessoal, vamos dar seguimento aqui. Vou agora gravar a segunda parte do vídeo e a tendência é esse ser um pouquinho mais curto do que o outro, pelo menos eu vou tentar. Vamos agora para conflitos étnicos, religiosos e envolvendo questões econômicas no continente africano. E aí, esses quatro foram os que foram salientados no livro de vocês, né, no material do site. Vamos começar pelo primeiro, que é o caso de Biafra. Biafra é um território dentro do continente nigeriano. E aí, para a gente entender um pouco da história, né, desse processo de tentativa de emancipação de Biafra, a gente tem que voltar lá na Guerra Civil Nigeriana. Né? Durante essa Guerra Civil, o estado de Biafra tentou um separatismo. Né? E a gente tem que voltar até um pouquinho antes. Então, eu botei ali, por exemplo, o golpe de Estado em 66. Durante esse golpe de Estado, uma etnia, a Ibo, ela garantiu certos privilégios. Porém, durante a Guerra Civil, esse grupo, né, étnico ele vai ser perseguido justamente porque o governo em que eles haviam, né, conseguido estabelecer vai ser combatido. Então essa guerra civil nigeriana ela também é conhecida como Guerra de Biafra. Tá? Essa minoria étnica que tinha garantido privilégios em 66 e que vai entrar, né, num processo de combate contra os próprios habitantes da Nigéria entre 67 e 70 vai migrar, né, vai tentar conseguir uma certa unidade na parte sul da Nigéria, na região de Biafra. Né? A população então é perseguida, conseguem refúgio e tentam proclamar a independência, né, dessa unidade territorial que havia sido estabelecida. Né? Obviamente, a guerra civil, o avanço da guerra civil faz com que essa população não consiga essa independência, né, essa minoria étnica que havia conseguido esse privilégio, e a rendição de Biafra ela já foi assinada. Então esse contexto hoje ele já não existe, tá? Esse confronto em Biafra ele já não existe e a gente tem alguns resquícios históricos, a gente tem muitas fotografias e todos os conflitos envolvendo a questão africana eles estão muito permeados pela questão étnica, pela pobreza, e a gente vai precisar relembrar aqui um pouco também de colonialismo e neocolonialismo, né? O domínio que europeus têm no continente africano vai influenciar uma série desses. No caso específico aqui de Biafra, a gente não tem essa influência tão direta, então eu nem toquei nela aqui, mas a gente vai ver ela no próximo caso. Aliás, no outro caso, sem ser o da Somalilândia. Eu pensei que Somalilândia estava depois. Bom, Somalilândia. Somalilândia é uma parte, né, da Somália que ela pleiteia também uma emancipação. A Somalilândia ela tem bastante autonomia. Ela hoje ela tenta ganhar uma unidade enquanto país, tenta o reconhecimento da ONU e de outras instituições internacionais como sendo um território autônomo, mas ela vai enfrentar ainda uma série de dificuldades, porque para um país ser reconhecido pela ONU existe todo um conjunto de critérios e pressupostos. Entre eles, a gente tem um conjunto de leis, né, que afirmem direitos fundamentais, são direitos que a gente conhece como direitos humanos. Né? Então, até mesmo a questão da pobreza, né, a questão da diversidade étnica, o entendimento diferente de certas práticas, dificulta esse processo no caso da Somalilândia. Mas a Somalilândia é só um dos territórios dentro da Somália que busca essa autonomia. Tá? A diversidade étnica do continente africano ela é muito grande. E se a gente levar em consideração, como eu acabei de dizer, processos coloniais europeus que dividiram esse território em porções que não respeitam esses grupos étnicos, é bem natural que esses processos hoje de tentativa de emancipação e reconhecimento de estados-nação por um grupo minoritário étnico que está se sentindo prejudicado vão acontecer. Né? Então, é fundamental que você dê uma olhada, para falar em conflitos no continente africano, que você tenha ciência aí do processo de neocolonialismo. Tá? Então, uma coisa não pode se separar da outra. Somalilândia comemorou em 2016, acho que essa imagem é de 2016, 25 anos desse processo, né, de tentativa de reconhecimento internacional enquanto uma unidade federativa específica. Né? Isso foi em 2016, então já temos 8 anos a partir de então, 6 anos a partir de então, então o processo ainda está por ocorrer. A Somalilândia não é um país ainda, mas está tentando se tornar um país.
Vamos para um processo mais específico, um processo que já se concluiu, mas que ainda tem, né, resquícios, né, ainda tem reverberações. Sudão e Sudão do Sul. O Sudão do Sul conseguiu independência em 2011. Vale lembrar que o continente africano, ele tem, além de uma diversidade étnica, diversidade religiosa também. E o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. A população muçulmana, ela é a população que mais cresce em adeptos, tá, da religião. E uma das frentes desse crescimento religioso é o continente africano. Então aqui as divergências religiosas, elas vão aparecer, aqui no caso do Sudão e do Sudão do Sul. O Sudão, ele é de maior parte muçulmana. Já o Sudão do Sul, que está mais afastado do Oriente Médio, e aí por uma questão geográfica até se explica, né, por que essa expansão do Islã ainda não chegou até essa parte do continente, ela é de maioria cristã ou animista. Então há um conflito religioso aqui. A região de Darfur, que é uma região no Sudão, está ali no mapinha do lado, tá? Ela é o palco da maioria dos conflitos que acontecem entre o Sudão e o Sudão do Sul. Qual é a grande questão aqui? O Sudão, ele é acusado pelos sudaneses, pelos sul-sudaneses, de perseguir uma minoria que não é muçulmana, mas que está dentro do seu território. Então, há inclusive relatos de denúncias muito severas, de massacres, até de estupros em massa de população não muçulmana. Isso gera uma migração forçada, que essa imagem que eu coloquei aqui é para representar isso, né? Migrações forçadas do Sudão para o Sudão do Sul. Tá? O governo sudanês, do Omar al-Bashir, ele caiu em 2019. E agora a gente está tendo um movimento de avanço geopolítico do Sudão do Sul, tentando pressionar o governo do Sudão, né? Já que agora há esse enfraquecimento. A liderança do Sudão, que em teoria promove, né, essa série de movimentos contra a população não muçulmana, agora é, entre aspas, a vez do Sudão do Sul de imputar, né, de colocar ali interesses geopolíticos na região, sobretudo de Darfur, tá bom? Então, esse é um panorama geral entre Sudão e Sudão do Sul, e os casos são recentes, são de 2019, tá? Historicamente, o conflito que mais aparece em provas de Enem, de história, de geografia, é o de Ruanda. E aqui fica uma indicação para você. Essa imagem que eu coloquei no painel para vocês, na prancha, é de um filme chamado Hotel Ruanda. Tá? É um filme incrível e que fala muito sobre os conflitos que aconteceram em Ruanda. Um outro filme que eu posso indicar para vocês que fala um pouco dessa questão neocolonial na África, mas que não tem a ver aqui com Ruanda e Burundi, é um outro filme chamado O Último Rei da Escócia. Esses dois filmes, acho que eles, se você assistir, primeiro, são grandes filmes, são bons filmes, que você vai se divertir vendo, né? É entretenimento de qualquer forma, mas eles abordam temas muito sérios e você pode aprender com eles, tá? Fica aí a dica. Bom, Ruanda e Burundi são colônias da Bélgica, foram colônias da Bélgica, e as principais etnias eram os Tutsis e os Hutus. Acontece que os belgas, quando estavam no controle do país, né, na administração do país, eles subjugaram os Hutus, então houve um certo beneficiamento em cargos políticos, cargos administrativos da população Tutsi. Bom, só esse beneficiamento de uma parcela étnica em relação a outra já causa uma série de conflitos. E essa estratégia usada pela Bélgica foi utilizada por outros países europeus em outros recortes na África. Tá? Acontece que as lideranças hutus, que caminhavam, né, numa perspectiva de tentar homogeneizar a situação, tanto de Ruanda quanto em Burundi, eles morreram em um acidente de avião. Até hoje esse acidente ele é questionável como um acidente, tá? Então, a partir do momento que essas lideranças, né, morreram, as tensões entre os povos Hutus e Tutsis eles se acirraram. Esses conflitos ganharam uma proporção
muito sangrenta, muito violenta. Cerca de 800 mil pessoas morreram ao longo de 2 ou 3 meses em Ruanda, e esse conflito ficou conhecido como genocídio em Ruanda, tá? Hoje, felizmente, a questão evoluiu, avançou, mas a gente ainda tem resquícios, sobretudo sociais, dessa diferenciação entre Tutsis e Hutus. Vale muito a pena você ver esse filme, Hotel Ruanda, pelo menos, tá? São filmes onde as atuações são incríveis e a história, o roteiro, são filmes premiados. Vale muito a pena você ver, não só pela questão da matéria em si que a gente está vendo, mas por uma questão de entretenimento também. Com relação à América, o único conflito que a gente vai ressaltar é o que acontece na Colômbia, ou o que acontecia, né? De certa forma ainda acontece, mas vamos lá. Na América, a grande questão aqui envolvendo a Colômbia é um conflito entre posições ideológicas. A partir de 1960, durante a Guerra Fria, vão começar ali 2 movimentos muito fortes. O movimento de conservadores, que preferem manter a administração econômica do país da maneira como se estava, né, associada sobretudo ao capitalismo americano, e movimentos socialistas revolucionários. Desses movimentos vão surgir 2 braços: as Farc, né, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o ELN, que é o Exército Liberal Nacional. Esses 2 grupos são grupos de viés marxistas socialistas. Então, eles estão em conflito com o governo conservador que está alinhado ao movimento do capitalismo. Tá? Então, isso é importante, porque muitos de vocês colocam em prova e separam como se as Farc fossem um movimento associado ao socialismo e o Exército da Liberação Nacional fosse associado ao capitalismo. Não, aqui no caso os 2 são associados a movimentos socialistas, tá? De ideal marxista. Durante a Guerra Fria, nós vamos ter então um apoio ideológico e cultural, tanto de capitalistas quanto a socialistas, desses 2 lados do confronto, né? O lado do governo, o governo conservador, e desses 2 grupos. O narcotráfico se tornou a principal fonte de financiamento desses grupos paramilitares não associados ao governo. Se a gente for pegar a balança comercial da Colômbia, o principal produto de exportação é a cocaína. Tá? Então, a Colômbia é o maior exportador do mundo de cocaína. E é interessante, por exemplo, para os americanos interferir na situação, não só por uma questão geopolítica e econômica, mas também de saúde pública, porque os Estados Unidos é o país que mais importa cocaína. Então, os usuários de cocaína nos Estados Unidos são os mais numerosos do mundo. Então, há uma questão aqui também de interferência com relação à saúde pública americana, tá? Você pode ver um pouco isso naquela série chamada Narcos. Ela tem, salvo engano, 3 temporadas, e a primeira é, inclusive, com o Wagner Moura, falando sobre Pablo Escobar, um dos grandes exportadores dessa cocaína na Colômbia. A imagem que está aí, no entanto, não é da série Narcos, é do filme chamado Diários de Motocicleta. E esse filme fala bastante de uma unidade latino-americana em confronto com essa influência estadunidense. Vale muito a pena você ver isso aqui. E vendo o Diário de Motocicleta, você vai entender um pouco mais sobre a coesão estrutural, linguística que a América Latina possui. A bem da verdade, só o Brasil fala português. Nós estamos de costas, literalmente, para essa América Latina, né? Para o nosso subcontinente aqui. Então, até a história desses países possui certa unidade. Você vai conseguir perceber isso vendo esse filme Diários de Motocicleta, né? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui a história para acabar. O governo americano, juntamente com o governo colombiano, vai procurar se aproximar desses grupos para tentar resolver a questão de maneira pacífica, já que os conflitos armados duraram mais de 50 anos. Tá? As Farc chegaram a dominar boa parte do território colombiano, tá? Ter controle administrativo sobre esse território. Então, o governo colombiano se aproxima desses 2 grupos e temos 2 resoluções diferentes aqui. As Farc, elas deixam de existir, elas entregam suas armas às forças da ONU, e é
promovido então um cessar-fogo em relação às Farc, e as Farc se tornam um partido político na Colômbia, inclusive com membros do legislativo eleitos nas eleições, né, que logo que se seguiram. Então hoje esse grupo, essas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, elas não existem mais. Era um grupo revolucionário que a gente ouvia muito falar quando eu tinha a idade de vocês no noticiário. Isso era toda hora aparecendo no noticiário as Farc. Você pode ver que hoje isso não existe mais, porque elas deixaram de existir de fato. Hoje, esses ideais estão manifestados do ponto de vista político, se tornaram um partido político na Colômbia. Já o ELN, que é um grupo de viés fortemente católico e muito associado à imagem do Che Guevara, é um grupo que ainda está na ativa, tá? Ele tem representativamente muito menos membros do que a Farc, e também tinha muito menor poder bélico. Então é um grupo que fez muito menos barulho, vamos dizer assim, do que as Farc. Então a ELN até hoje ela ainda existe, mas a atuação dela é muito pontual e pequena, num país que já conviveu mais com problemas associados ao narcotráfico, tá bom? Então fica aí a dica para você ver essas séries e filmes. Comenta comigo aí o que você achou, se você viu, e a gente passa pro próximo capítulo em sala de aula, tá? Havendo a necessidade, eu volto aqui, tá bom? Espero que ajude vocês a estudar aí, que eu tenha ajudado de alguma forma. E qualquer dúvida, manda pergunta para mim. Essa apresentação eu vou botar também em PDF lá no grupo, vou pedir para ser compartilhado aí no grupo da turma de vocês, tá bom? Abraços e até a próxima.